Boa tarde, então, para que começando a gravação a partir de agora. Muito estranho novamente, nós estávamos juntas e agora estamos aqui reunidas na plataforma virtual para dar encaminhamento para a nossa reunião síncrona de horário coletivo do presente dia. Antes de abrir a pauta formativa que eu preparei, selecionei de estudo para o presente dia, eu tenho 3 recados de alinhamento de demanda, tá bom? Quais são eles, gente, que eu quero aqui conversar? Oi, a Edileuza conseguiu entrar. Olá, Edileuza, seja bem-vinda. Então, quais são esses 3... Boa tarde, olá. Boa tarde. Quais são os 3 recados aí para alinhamento de demanda que eu quero compartilhar com vocês? Em relação aos brinquedos e as materialidades lá do Telecentro, né? O primeiro informe, a Nilza vai chegar amanhã das férias dela, retorna amanhã, e ainda essa semana eu quero conversar com ela, da gente trazer os brinquedos para a parte do salão, retirar do banheiro, né? Porque lá a gente pensou que ia ser interessante por conta da necessidade que ela e o Fábio vão ter aí de articular a questão dos processos de bens, de baixas de bem. Então, ela falou assim, vamos pôr lá no cantinho para não misturar as demandas de bem com material pedagógico. Só que aí, no decorrer das coisas, a gente viu que aquela parte, ela, além de ser mais escura, ela suja mais. É uma sujeira que é da árvore que cai, né? E compromete o uso dos brinquedos. Então, a higiene, né? O acesso à higiene. Então, amanhã ela retornando, vou conversar com ela para a gente trazer aqueles brinquedos para o centro do salão, né? Do telecentro. E aí, para facilitar mesmo o acesso de vocês. Eu sei que muitas de vocês estão retirando os brinquedos, pedindo para as meninas lavarem, e é muito importante que assim que a gente conseguir trazer esses brinquedos de volta para a parte do salão, lá daquele espaço, que a gente tenha o compromisso de devolver o que é material coletivo para o coletivo, porque a partir do momento que você, professora, organizou, planejou, separou a atividade, as materialidades, usou e deixou essa atividade guardada na sua sala, você restringiu o acesso de outras crianças, de outras salas, manusearem e explorarem esse material, né? E isso não é legal. Os brinquedos são coletivos, né? Mas a gente, assim que reorganizar trazer para o salão, eu peço a gentileza e esse cuidado da gente, após o uso e a quarentena, não deixar o brinquedo na sala de referência, né? Deixar ele lá no espaço para que outras professoras também acessem as materialidades e que todas as crianças do SEI acessem, porque quando o brinquedo está na outra sala, nem todas as professoras têm assim intimidade ou se sente à vontade de solicitar o brinquedo. Então, se ele é de coletivo, ele precisa estar acessível no espaço de coletivo. Então, assim que a gente otimizar essa demanda, eu peço essa colaboração aí mútua de todos, tá? O terceiro ponto de alinhamento de demanda que eu preciso conversar com vocês é em relação às devolutivas das avaliações e das cartas de intenções. Eu estou, assim, bem atrasadinha com essa demanda, porque no meio, assim que eu retornei, vocês me enviaram, muitas de vocês, quase todas,
me enviaram dentro do prazo, mas quando eu retornei, tive aí o plano de ação do retorno para dar conta de viabilizar, e parte dessas avaliações ainda estão lá na minha caixa de e-mail, olhando para mim. Eu pretendo viabilizar isso até o fim da próxima semana, tá bom? E as cartas de intenções, eu vou fazendo as devolutivas a partir dessa próxima segunda-feira, dia 23, junto com o diário de bordo. Então, eu já consegui ver o diário de bordos retroativo de julho, de todo o coletivo e parte da primeira semana de agosto. Então, a partir dessa segunda-feira, para que vocês conheçam aí a dinâmica, eu vou pegar uma sala por dia, né? Para pegar o caderno de passagem e o caderno e os diários de bordo para fazer essa análise. Então, eu vou começar sala 1, sala 2, aí terminando sala 7, eu volto na sala 1. Vai dar uma média aí de 7 dias úteis de intervalo de uma sala para outra, tá bom? Amanhã cedo eu vou passar recolhendo os diários de classe. Não vou vistar esses diários ainda, é só para não acumular, que eu já estou com os impressos do mês de agosto das crianças que estão no atendimento remoto para anexar, tá bom? Então, amanhã eu vou passar recolhendo esses diários para aí a Ana me dar uma ajudinha nessa demanda aí que já está organizada. E aí, as devolutivas das cartas de intenções, eu vou fazendo uma a uma, junto com as devolutivas do diário de bordo, assim como das avaliações, tá? Peço desculpa, mas eu vou falar que as coisas estão caindo, muitas coisas em cima da gente. E o último ponto de alinhamento de demanda que eu preciso tratar com vocês, né, antes de entrar na pauta formativa, refere-se a questão da reunião de pais, né? Diferente do primeiro semestre, que diante do protocolo, do retorno, que a gente ainda estava tudo incerto, não tínhamos dado conta que o calendário, as atividades do calendário precisavam ser fielmente cumpridas, como nos foi cobrado a toque de caixa, nas reuniões de Dia da Família, indicadores de qualidade. Tendo em vista isso, né, para o segundo semestre, vamos trabalhar com um pouquinho mais de tempo de escala para organizar essas demandas no calendário remoto. Então, semana passada, fiz uma consulta apresentando duas opções para a organização da reunião de pais do terceiro bimestre. O terceiro bimestre vai se encerrar no dia 30 de setembro, né? E o calendário diz que é uma reunião por bimestre. Então, eu fiz a consulta através do link, apresentando duas possibilidades. O agendamento na plataforma do Teams, como essa reunião que nós estamos fazendo, e enviando convite, como foi nos indicadores e no Dia da Família, e a possibilidade do atendimento remoto através do aplicativo do WhatsApp, né? E diante dessa consulta, dentro do resultado, nós iríamos então recomendar. E quem teve o cuidado e atenção de observar o cronograma dessa semana, eu divulguei lá o resultado, que foi assim, gente, uma coisa quase que inédita, né? Temos 24 professoras hoje, né, excluindo as meninas que estão de licença, mas 24 professoras manifestaram o parecer e empatou. 12 manifestaram o interesse de realizar a reunião pelo Teams e 12 pelo WhatsApp,
né? E não foi assim unânime a escolha dentro dos agrupamentos, né? Para tentar acolher de uma forma ou outra. Sentei com a Arlete, conversamos e falando, ó, a gente deu aí para a galera a oportunidade de escolher, empatou, então a equipe gestora avaliou os pontos positivos e negativos de cada um e apresenta aí o voto de Minerva para esse desempate. Em relação à plataforma Teams, nós temos aí como ponto positivo que ela é a plataforma institucional, que ela libera uma lista, ela é oficial, né? Mas, em contrapartida, nós vimos, né, a dificuldade, e vocês sabem também, né, o quanto essa plataforma, ela é lenta, ela é pesada, o quanto ela exige um acesso para a internet de boa qualidade, né? Além, né? Isso são os pontos positivos e negativos do Teams. Em contrapartida, tinha outra opção que era o WhatsApp, segunda opção. O WhatsApp, muitas das operadoras têm ele como negativo, porque muitas de vocês fazem uso da sua própria internet pessoal, né? A prefeitura ainda não nos garantiu aí o Wi-Fi, então é um privado, né? Cada um está financiando a sua internet de modo privado e o seu número pessoal, mas pensando nas famílias, muitas operadoras têm esse aplicativo como gratuito, né? Ele é democrático, ele é acessível e não pesa, não é tão carregado assim. Então, o voto de Minerva da gestão foi pelo WhatsApp, não pela oficialidade, mas no sentido de garantir que o responsável, né, minimizar o impacto da questão da internet para essa família, que ela tenha acesso à informação e ao andamento e desenvolvimento da sua criança, independente da plataforma, né? A plataforma oficial não é acessível, mas nós temos aí o dever moral e o compromisso de garantir que essa família acesse as informações remotamente no meio mais viável das coisas, né? Então, acordamos que para essa reunião de pais, nessa semana, o horário coletivo dessa semana, vocês vão preencher só os links com os nomes, né, para puxar a lista remota, porque essa questão do controle de frequência remoto de vocês, ele vem com data, hora de envio, então tem que ser naquele dia, mas a gente se compromete de deixar essa semana para esse contato com as famílias. Lembrando que essa reunião de pais será para um atendimento via WhatsApp com as crianças que estão no presencial. Os 40% que estão na busca ativa não tem reunião de pais porque eles estão numa outra frente de trabalho. E aí eu vou otimizar e compartilhar com vocês uma sugestão de pauta que principalmente vai ser aí uma devolutiva desse período de acolhimento do mês de agosto, né, de retorno das atividades presenciais. Então, vai dar aí, por exemplo, no berçário, tem 10 crianças para dividir entre as 4 professoras. As salas que estão com um pouquinho mais de defasagem são os minigrupos 2, que tem aí 11, 12 crianças, mas para partilhar por 2 professoras. Vai dar uma média de segunda a sexta de um atendimento
por dia, né, de cada professora aí no período dessa semana. E o registro dessa conversa. Eu sei que os tempos não estão fáceis, estão difíceis, tá bom? Mas é importante a gente negociar e garantir que essas famílias tenham o direito de nos acessar, tá bom? Acessar as nossas informações. Essa aí é os informes de alinhamento de demanda para o caminhar aí do semestre. Agosto realmente está muito estranho, eu pelo menos, né? Com demandas de fevereiro, a mês de agosto é um mês longo, mas ele está passando muito rápido. A gente só tem, bem dizer, mais uma semana e meia, né? Já está o mês se encerrando. Pelo menos eu tenho muita coisa para fazer e não sei se vou conseguir dentro desse prazo, tá? E essas são as questões que eu tinha a tratar para vocês em relação a informes. E aí, agora, né? Alguma dúvida? Alguém gostaria de manifestar aí? Eu divulguei a resposta lá no cronograma. Foi realmente, assim, inédita essa questão de cravado um empate no alinhamento dessas escolhas, tá bom? E hoje, né, organizei uma pauta formativa em continuidade com o que foi conversado na semana passada. Estamos aí tentando conhecer um pouquinho da abordagem da Annie Pickler. Essa abordagem, ela é a que está fundamentada no nosso currículo. É muito importante a gente estar atento a isso, porque ela traduz bastante esse binômio do cuidar e educar, né? Isso é muito importante, porque ela traduz, de fato, não só de um clichê, mas em ações. E ainda mais numa conjuntura de que mesmo a gente está reverberando aí de começo de ano, mas já dando os passos para o próximo ano, e a nossa direção está brigando muito para não vir berçário 1, mas eu não sei se a gente não vai conseguir isso, tá? Porque no setor o pessoal morreu, a pandemia matou muita gente, mas o povo fez filho, viu? E a Arlete está fazendo o que ela pode, o que está ao alcance dela em relação à demanda do próximo ano, mas já fica um alerta aí que temos 70% de chance 80% de chance de retornar com berçários. Tá bom? Isso nos aflige. Ela está fazendo o que cabe, o que está ao parecer dela, né? Mas as coisas ultimamente não estamos nesse processo de escuta. E diante disso, né, desses rumores de demanda e atribuição, mais do que nunca, a gente precisa se apegar e se reotimizar em relação à abordagem da Annie Pickler, né, para o acolhimento. E eu separei um trecho do livro, um capítulo do livro do Pequeno Príncipe. Algumas de vocês já devem ter falado, a Heloísa já leu este capítulo como uma leitura de encantamento, mas eu não consegui encontrar um outro texto, uma outra coisa de encantamento que dialogasse com o momento que estamos vivendo hoje,
que é o acolhimento do atendimento presencial, com essa perspectiva já de planejamento para 2022, né? E a abordagem da Amy Pickler. Então, eu retomo aqui que sempre é bom a gente ter, né? Revisitar esse livro que é um clássico. Capítulo 11 do livro O Pequeno Príncipe, de Anthony Saint-Exupéry, né? Sempre me atrapalho. Foi aí que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, o pequeno príncipe respondeu de forma educada, virando-se, mas nada vendo. Quem é você? Perguntou o pequeno príncipe. Você é muito bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Venha brincar comigo, propôs-lhe o pequeno príncipe. Estou tão triste. Não posso brincar com você, disse a raposa. Você não me cativou. Ah, desculpa, disse o pequeno príncipe. Mas depois de pensar bem, ele acrescentou: o que significa cativar? Você não é daqui, disse a raposa. O que você está procurando? Estou procurando os homens, disse o pequeno príncipe. O que significa cativar? Os homens têm fuzis e caçam, respondeu a raposa. É bem irritante. Eles também criam galinhas. Essa é a única parte interessante. Você está procurando galinhas? Não, respondeu o príncipe. Estou procurando amigos. O que é cativar? É uma coisa bastante esquecida, disse a raposa. Significa criar vínculos. Criar vínculos? Isso mesmo, afirmou a raposa. Para mim, você é apenas um garotinho, parecido com 100.000 outros garotinhos. Para você, eu não passo de uma raposa, semelhante a 100.000 outras raposas. Mas, se você me cativar, precisaremos um do outro. Você será para mim único no mundo. Eu serei para você única no mundo. Estou começando a entender, disse o pequeno príncipe. Existe uma flor que eu acho que ela me cativou. É bem possível, disse o pequeno príncipe. A raposa pareceu intrigada. Foi em outro planeta? Sim. Existem caçadores neste outro planeta? Não. Isso é interessante. E galinhas? Também não. Bem, nem tudo é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou à sua ideia. Minha vida é monótona. Caço galinhas e homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens são parecidos. Já estou meio entediada. Mas, se você me cativar, minha vida ficará como que ensolarada. Eu reconhecerei o barulho de seus passos, que será diferente de todos os outros. Os outros passos me farão esconder-me debaixo da terra. Os seus me chamarão para fora da minha toca, como se fosse uma música. Além disso, veja, está vendo? Lá longe os campos de trigo. Eu não como pão. O trigo para mim não serve de nada. Os campos de trigo não me lembram nada. E isso é triste. Mas você tem cabelos da cor de ouro. Então será maravilhoso quando você tiver me cativado. O trigo, que é dourado, me fará lembrar de você.
e eu adorarei o barulho do trigo ao vento. A raposa se calou e ficou olhando o príncipe por algum momento. Por favor, cative-me. Bem que eu gostaria, respondeu o pequeno príncipe, mas eu não tenho muito tempo. Preciso fazer amigos e tenho muitas coisas para conhecer. Só conhecemos bem o que cativamos, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer nada. Eles compram tudo dos vendedores. Mas como não existem vendedores de amigos, os homens não têm mais amigos. Se quiser um amigo, cative-me. E o que eu preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. Você precisa ser muito paciente, respondeu a raposa. Para começar, você vai se sentar um pouquinho longe de mim e você não me dirá nada. Eu olharei pelo canto do olho e você não me dirá nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas a cada dia você poderá se sentar um pouco mais perto e mais perto. No dia seguinte, o príncipe voltou. Teria sido melhor você ter voltado na mesma hora, disse a raposa. Se você vier, por exemplo, às 4 horas da tarde, começarei a ficar feliz desde as 3. Quanto mais se aproximar da hora, mais feliz eu me sentirei. Já às 4 horas, eu me agitaria e me inquietaria, descobriria o preço da felicidade. Mas se você vier a qualquer hora, não saberei nunca as horas que devo preparar o meu coração. É preciso alguns ritos. O que é um rito? Perguntou o pequeno príncipe. Também é uma coisa bastante esquecida, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Existe um rito, por exemplo, entre os meus caçadores. Às quintas-feiras, eles dançam com as moças do seu vilarejo. Então, quinta-feira é um dia maravilhoso. Eu posso passear até a videira. Se os caçadores dançassem a qualquer dia, todos os dias se pareceriam e eu nunca mais teria descanso. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. E quando o momento de partida estava próximo? Ah, eu vou chorar. A culpa é sua, disse o pequeno príncipe. Eu não desejava nenhum mal a você, mas você quis que eu a cativasse. É claro, mas você vai chorar. É claro. Então você não ganha nada com isso. Ganho, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou: vai ver as rosas de novo. Você vai entender que a sua é a única no mundo. Você voltará para me dizer adeus e eu lhe darei de presente um segredo. O pequeno príncipe foi embora ver as rosas. Vocês não são nada parecidas com com a minha rosa. Ninguém as cativou e vocês não cativaram ninguém. Vocês são como era a minha raposa. Não passava de uma raposa semelhante a 100.000 outras, mas eu fiz uma amizade com ela e agora ela é a única no mundo. E as rosas ficaram bem constrangidas. Vocês são bonitas, mas são vazias. Não se pode morrer por vocês. E é claro que a minha rosa, um transeunte comum, poderia achá-la parecida com vocês, mas ela em si é mais importante que todas vocês, porque foi ela que eu reguei, porque foi ela que eu coloquei debaixo de uma redoma, porque foi ela que eu abriguei com o biombo, porque foi dela que eu matei as lagartas, porque foi ela que eu escutei se lamentar,
ou se vangloriar, algumas vezes também se calar, porque ela é a minha rosa. E ele voltou até a raposa. Adeus, adeus, disse a raposa. Aqui está o meu segredo. É muito simples. Só vemos bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Foi o tempo que você dedicou à sua rosa que fez dela tão importante. Os homens esqueceram essa verdade. Você não deve se esquecer dela. Você se torna sempre responsável por aquilo que cativou. Você é responsável pela sua rosa. Sou responsável pela minha rosa, repetiu o Pequeno Príncipe para se lembrar. E aí eu encerro esse capítulo 2 e falo assim, né? Já li em outros momentos, mas encontrei nesse capítulo novamente, mais uma vez, né? Uma semelhança muito grande que queria compartilhar com vocês desse momento agora do período de acolhimento, né? Essa semana, estamos aí já às 2 semanas que havíamos programado para um atendimento parcial, se encerrou, algumas crianças estão vindo, outras é a primeira vez que estão dormindo dentro o dia inteiro na escola. Então, vocês estão nesse processo de cativar e ser cativadas por essas crianças, pelas famílias, né? E achei que esse texto, essa leitura de encantamento, traduz muito do que trouxe o texto formativo do encontro anterior. A Leila Oliveira Costa, no outro texto, disse sobre a linguagem do corpo, né? A intencionalidade do corpo, da linguagem do corpo. Né? Então, o planejamento dessa linguagem do corpo com os cuidados, que tem esse propósito aí, que é o do cativar e criar vínculos. Na natureza, fora da instituição, nós, enquanto meros mortais, né, pessoas que somos, a gente dedica-se e cativa, né? E dedica o nosso tempo e vem a cativar aqueles que a gente tem afinidade. Mas da porta para dentro aqui da instituição, do SEI, como professoras de educação da primeira infância, aquela criança que está na sua lista EOL esse ano, e vai estar o ano que vem, e a sua parceira de sala, a sua parceira de turno, a sua parceira de contraturno, essas famílias das quais a gente está tratando, a gente tem que aí pensar nessa intencionalidade da linguagem do corpo para o cativar, principalmente com as crianças e com as famílias, os responsáveis dessas crianças. Porque a gente já está vivendo um momento tão turbulento, tão difícil economicamente, financeiro, o medo, tudo, né? E mesmo que estejamos também em momentos difíceis em nossas vidas, profissionalmente, né? Temos que ter essa intencionalidade da linguagem do corpo, da linguagem do cuidado, para o cativar essas crianças e cativar essas famílias, né? Independente de quem seja. E eu separei alguns trechos de reflexão do texto A Mão da Educadora. Esse texto foi publicado na revista Infância, por Ana Tardos, uma professora do Instituto, que foi uma professora lá dessa abordagem da Amy Pichler. E nesse texto, quem teve a oportunidade de ler na íntegra, é um texto que traz a continuidade
na sequência do texto da semana passada, da linguagem corporal, e revela aí a questão da mão, a ternura da mão da educadora. Opa, tá subindo aqui umas mensagens, eu não estou conseguindo ler. Tá bom? Então, vamos lá, o texto, a mão da educadora. Eu separei alguns trechos, alguns recortes na íntegra das palavras da Ana Tardos, tá bom? Tá bom? A mão do adulto é uma pequena fonte importante de experiências. Ternura da mão pode refletir para aquele que sabe observar as mesmas emoções que o rosto, ou melhor ainda, que um rosto, já que a mão escapa mais do que o controle da própria vontade. Sensibilidade com que se tratam os mínimos detalhes e do valor que se dá às atitudes aparentemente relevantes, né? E aí, essa parte da mão, para esse texto fala um pouco, fala da ternura dessa mão que toca, dessa mão que cuida, dessa mão da professora que tem que ter essa intencionalidade. E eu trago um exemplo do nosso cotidiano mesmo, de quando nós precisamos ser cuidadas. Eventualmente, aqui a gente está nessa situação das vacinas, ou eventualmente você precisa, normalmente de cuidado médico, quem faz esse toque no corpo da gente é a equipe da enfermagem. Então, estou fazendo esse recorte só para a gente sentir um pouquinho, para trazer aqui uma semelhança dessa questão da mão. Com certeza você já teve na sua experiência de fazer exames aquele técnico de enfermagem que apertou o seu braço bruscamente e que te deu várias furadas e até de uma forma, não disse uma palavra, mas o toque, a maneira como tratou aquele momento seu de coleta de sangue de uma forma não muito terna. Assim como acredito que vocês também na experiência de necessidades aí de atendimento de saúde, já se depararam com aquela profissional que te acolhe, que te acalma, que te transmite a segurança e que faz a coleta do sangue, por exemplo, sem nem você sentir, né? Será que isso é um dom? Não necessariamente, né? Isso aí é uma construção de identidade profissional. E é nisso que eu venho trazer essa demanda, né? Quantas vezes a vacina? Vamos lá tomar vacina. Aquela profissional que... Eu estou trazendo esse exemplo da profissional da enfermagem, porque normalmente quando a gente está sem a saúde ou precisando de um cuidado de saúde, a gente está numa condição de cuidado, de ser cuidado, assim como a criança. Então, quando eu estou, eventualmente, estamos, né, num atendimento médico, ou de acompanhamento ou não, estamos numa conjuntura de fragilizadas, e aquela pessoa, estamos na dependência daquele profissional da saúde com o nosso corpo. E existem aqueles que a gente se sente confortável e aqueles que nos deixam ainda mais inseguros, né? E aonde está essa diferença? É o que esse texto traz para a gente, está na mão, né? A ternura que essa mão pode refletir, dessa sensibilidade dessa mão, né? Que é essa mão. E essa é uma construção, não é algo, não é natural da natureza. É no processo de autoobservação,
de autopercepção e de intencionalidade da linguagem do corpo. Quando, de alguma forma, a gente trouxe esse recado, esse paralelo aí do profissional da enfermagem, quando estamos sob os cuidados dele. Ele faz isso de uma maneira com gestos bruscos, mecânicos. A gente não se sente confortável, acolhido e amparado. Isso reflete para a criança também. Nós que estamos ali, que ela depende, também está numa situação de dependência do nosso cuidado. Como que é esse meu toque? O que essa minha mão transmite nessa linguagem corporal? Porque o bem-estar dessa criança, parte dele vai depender de como esse adulto toca. E como você o toca vai fazer a diferença, vai ter aí a resposta de reação e não reação, né? E a gente sabe, nessa abordagem da Pickler, que é bem assim, ela traduz muito o clichê do binômio cuidar e educar. Então, cuidar não é um ato mecânico, não é para garantir só a saciedade da fome física e da higiene, mas essa segurança, essa acolhida, né? O que chamam de amor, né? Ele é construído dentro do seu processo de identidade profissional. Então, você lá fora, você tem esse toque dessa mão e dessa intencionalidade da linguagem corporal com quem você tem a sua afinidade ou deseja cativar. Aqui, as crianças que estão na sua sala nem sempre foram aquelas que você desejou ter, mas é ela que está ali para você cativar. E no outro ano vai ter outra turma. Então, é essa linguagem corporal intencional, planejamento da linguagem corporal e da autoobservação que a Amy Pickler fala muito, né? Principalmente quando estamos com os bebês, quanto mais pequenos ou pequenas as crianças. Vocês estão na sala normalmente com 10, 12, né, 8 crianças. Estão ali mediando várias situações de interações, de conflito, mas no privilégio do cuidado, que é eventualmente na necessidade do banho, na hora de alimentar e na hora da troca da fralda, você não alimenta 6 de uma vez. Você tem 6 na mesa, mas se precisar de dar a comida, você só consegue dar a um de cada vez. E como que é isso? Pá, pá, pá. Como que esse gesto, como que essa mão reflete nessa criança, né? Como a troca da fralda com os pequenos, ou a troca de roupa, de vestuário do clima, esse auxílio você não consegue fazer todos de uma vez. Mesmo que seja 3 minutos que você utilize, são 3 minutos exclusivos para aquela criança. E qual é a linguagem dessa mão que você toca essa criança? É isso que esse texto fala, né? Que esses gestos bruscos, desavisados, a forma como você toca essa criança, essa mão, você não disse, mas ela revela a sua desatenção, a sua falta de paciência, uma indiferença, e isso não traz esse conforto e não cativa, né? Não é esse processo de cativar aí que a raposa e o Pequeno Príncipe experienciaram. Mesmo com muitas crianças, existem momentos únicos e exclusivos desse cuidado, né? E essa ternura e intencionalidade da mão.
E mesmo que as mães talvez não consigam traduzir em palavras, né, a complexidade dessa forma, mas elas sabem ler, fazer essa leitura gestual, que normalmente ela é traduzida no não gostei dessa professora, ou de implicar, por que será que essa mãe está pegando no meu pé? O que o meu corpo está revelando? Como eu tenho, né? Qual a intencionalidade dessa minha linguagem com o corpo para cativar profissionalmente essa criança, para cativar essa família, né? Não, como educadoras, isso não pode ser algo intuitivo ou nato. Precisa ter aí esse processo de autoobservação, de reflexão e de planejamento mesmo, um planejamento não do papel, mas um planejamento desse toque, desse gesto, nessa construção aí dessa abordagem. E quanto menor a criança, né, maior aí a sensibilidade da ternura da mão. Tal a complexidade, né? Então, por isso que o bebê estar na instituição não é igual ele estar numa casa de cuidadores, né? Tem pessoas que ao longo da vida conseguiram construir isso, né? Mas estamos aqui para pegar essas fundamentações teóricas para esse processo de autoconstrução e revisitação, né, da abordagem de crianças pequenas. Eu confesso que eu também estou aprendendo muito, me auto-observando, nesse processo contínuo de auto-observação, para essa construção de linguagem corporal mesmo, linguagem corporal intencional, que a Pickler traz aí e que não está tão explícita no currículo, não, né? Mas tem lá muitas passagens dessa abordagem. E só mesmo conhecendo, indo aprofundar em alguns textos, para a gente, não só o texto do currículo não dá conta dessa profundidade dessa abordagem, né? E por isso que ela é uma referência, né? A abordagem é uma referência para o atendimento da ação pedagógica com crianças menores de 3 anos, tá bom? Eu sei que eu falei, agora eu queria escutar um pouquinho, né, de vocês, em relação ao texto, quem conseguiu ler, quem não conseguiu, está lá no e-mail, eu disponibilizo novamente para ler o texto na íntegra, né, dessa questão. Peço desculpas do livro do Pequeno Príncipe se já li esse trecho, mas não consegui ver uma leitura de encantamento que melhor traduzisse esse momento de acolhimento com as crianças pequenas e de um futuro aí que está da água geladinha que está a bater no nosso bumbumzinho aí, com B1. E aí, gente, ninguém quer falar nada? Tá pensando? Elaine, Irene, Márcia, Solange, todo mundo quietinha. Todo mundo com a câmera fechada. Tudo bem? Abro aí esse finalzinho para as considerações de vocês quanto a essa fala. Oi, Heloísa, a câmera fechada é para não mostrar a cara de sono. Tudo bem. A cara de preguiça, mas o Pequeno Príncipe é um clássico, né? Eu acredito que não tenha quem não goste, que tenha gostado, lido pelo menos. Eu li umas 5 vezes, né?
sem Sim, contar no desenho que a gente assiste. Mas é muito bom, né? E tem muito a ver, sim. Tem muito a ver, aliás, tem tudo a ver. tudo a ver, né? E de como a gente está no cotidiano expressando de uma forma muito sem trazer essa percepção, né? E de que as crianças estão lendo. E a Amy Pickler traz esse chacoalhão da importância da linguagem do corpo e do toque da mão com as crianças pequenas nesse cativar, né? Se você quer saber, Heloísa, a questão da máscara, antes você poderia Prejudica, né? prejudica muito. Então, às vezes está longe, como eles são um pouquinho menores, quando a gente fala de longe, às vezes eu prefiro assim dar uma abaixadinha na máscara para falar, porque às vezes o olhar, né? O olhar diz tudo, mas a máscara, quando você abaixa assim um pouquinho, você consegue falar melhor. Eles ficam meio assim perdidinhos, às vezes sem entender muito, né? E aí, Cida, é engraçado, porque a gente sabe que o protocolo diz que é 1 metro de distância. A gente está tratando com crianças tão pequenas e a gente, às vezes, não fala nada, mas toca essa criança. Como eu a toco para conduzi-la ao banheiro, para levá-la até a mão ou para ofertar essa comida? Como está essa minha linguagem corporal? Tá brusca, tá automática, tô nervosa, tô tensa. Isso reflete, né? Sim. E é isso, eu tô tensa, vamos respirar. Por mais difícil que seja, né? Mas é como se, para Pickler, o mundo tá caindo lá fora, mas entrou aqui, né? Fechou, vamos fechar a nossa redoma no sentido de falar, bem, meus problemas ficaram, agora eu estou aqui e ter essa intencionalidade do corpo e da linguagem para essas crianças, né? É bem diferente, né? Essa colocação. Falar assim, nossa, agora tem que me planejar sempre, né? Mas esse auto-olhar é muito sensível e faz muita a diferença. E não é algo que seja de dom, sim, tem umas pessoas que têm um pouquinho mais de facilidade, mas ele é um processo de construção da identidade profissional. Tá bom. Oi, quem quer falar? Abriu. Obrigada pelas considerações, viu, Cida? A máscara atrapalha bastante, mas vamos caminhando. Ana, Cláudia, Dileuza, as Elaines estão refletindo aí, estão todas quietinhas. Eu estava pensando, né, que a linguagem oral também, ela também é muito importante, porque quando você fala para a criança o que você vai fazer com ela, Antecipar, né? vai para olha, agora a gente vai para o almoço, né? Pensando nessa questão do contato, que não pode ter muito, então a gente vai usando tudo que a gente tem acesso, né? Isso também facilita muito, porque traz uma segurança para eles quando a gente fala. É igual você falou lá. Você vai fazer um exame, quando a pessoa te aborda de uma forma que te acolhe, né? Que já antecipa para você o que vai acontecer, você se sente mais segura. E eu acho que com a criança, ali, né? É basicamente isso, a gente antecipar também na fala. Né? E aí, através do gesto, das outras linguagens, também está passando isso para eles. Porque é isso mesmo, Ana, porque assim, lá o Malaguzzi fala que a criança tem 100 linguagens, mas a professora também, não é só a criança, né? E a criança também faz essa leitura das nossas linguagens, né? E aí tá tudo num balaio só. Mas eu acho que esse exemplo, né, que
que eu ouvi num curso desse profissional quando a gente é o que está próximo da gente sentir. E a gente eventualmente faz exames esporadicamente. E quantas vezes a criança está aqui na escola? Todos os dias, de segunda a sexta. Você tem um contato com esse profissional, a não ser que você esteja doente, hospitalizado, é uma situação. Mas no cotidiano, você toma uma vacina, colhe ou faz uma coleta de exame esporadicamente. E essa criança, esse bebê, está todos os dias. Aí que ainda tem o peso ainda maior dessa linguagem corporal de acolhimento. É nisso que a live de segunda-feira falou, né? Da acolhimento como uma atitude permanente, né? Ela é o tempo todo permanente, né? Porque essa linguagem, essa postura, essa mão que revela esse acolhimento para quem está com a gente. Tá bom, gente? Mais alguém gostaria de falar alguma coisinha? Estamos aí já a 2 minutinhos do término da reunião. Satisfação, né? A gente tá junto nesse processo formativo, nessa viagem louca aí de trabalhar para a SME, que é uma loucura de demanda. Em contrapartida, a gente tem esses recortes muito simples, mas que fazem muita diferença, né? E é isso, gente. Satisfação de estar com vocês. Vou aqui encerrar, tá bom? Até